exemplos de grandes mulheres que formaram grandes homens. E eu recebo toda semana um e-mail do pastor Domingos sobre a sua palavra. E essa semana ele me mandou o esboço da sua mensagem. E eu quero compartilhar. Essa mensagem não é minha, é dele. Eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro texto está no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 5 e 6. O amado médico companheiro de viagem do apóstolo Paulo, nas suas pesquisas, nas suas investigações, ele vai dizer, capítulo 1, versos 5 e 6. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Diga comigo. Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora vá para mim lá para 2 Timóteo. O apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, também no capítulo 1, no verso de número 5. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Recordo-me da sua fé, não fingida, uma fé verdadeira, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco. Uma palavra tão preciosa. O pastor Domingo compartilhou com a igreja de Marília, e eu quero compartilhar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, já oramos ao Senhor, já louvamos o Teu nome, já engrandecemos o Teu nome. Mais uma vez, como o Senhor faz todos os domingos, fala conosco, Pai. Senhor, de uma forma especial, abra os nossos olhos para reconhecer e ver o Teu agir, ó Deus, sobre a história, sobre as nossas vidas, ó Pai, por favor. Espírito Santo de Deus, que esta palavra gere vida, Senhor, nos corações, Senhor, dos pais, ó Deus. Nos corações, Senhor, dos jovens, dos adolescentes, ó Pai, das crianças. Senhor, que possamos, ó Deus, ver, ó Deus, o Teu amor e o Teu cuidado para com a nossa vida. E hoje nós temos o privilégio de voltar à história e ver os acontecimentos. Senhor, abra os nossos olhos. Espírito Santo de Deus, convidamos o Senhor, se faça presente no nosso meio, de uma forma especial. Agradecidos oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém? Esses 2 textos, eles falam de homens e mulheres que viveram vidas, e essas vidas passadas para outra geração, e nós chamamos isso de legados. E o texto, o título dessa mensagem é Legados Familiares. Famílias que temeram a Deus, colocaram o seu coração, a sua vida inteira diante do Senhor, e elas foram abençoando a próxima geração. Primeiro, o amado Lucas vai nos falar dos pais de João Batista, Zacarias e Isabel. E a Bíblia vai dizer que eles eram descendentes de Arão. Naquela época o sacerdote não poderia vir de outra tribo, senão da tribo de Levi. E tanto ele como ela eram
descendentes de Arão. Só que eles não tinham filhos, Isabel era estéril. Mas eles não deixavam de obedecer à palavra de Deus, não deixaram de glorificar o nome de Deus, e eles eram irrepreensíveis a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O segundo texto que nós lemos, Paulo, sempre quando vai se referir a Timóteo, ele se refere como o meu filho na fé. Aproximadamente, Paulo o conheceu quando ele tinha 16 anos. A sua mãe era casada com um grego, só que ela era judia. E ele vai dizer que primeiro a fé começou na sua avó, depois para a sua mãe, e a sua mãe passou para ele. Uma fé verdadeira. Ele vai dizer, foi eu, Paulo, que te ensinei. Ô, Timóteo, você está semelhante a mim. Não, ele vai dizer, a fé da sua avó, que foi compartilhada com a sua mãe, e a sua mãe compartilhou com você. Então eu quero conversar um pouco com vocês nesta noite sobre legados familiares. Esse texto nos fala de pais íntegros, justos, santos aos olhos de Deus, que praticavam a palavra do Senhor. E nós vamos começar falando de alguns que infelizmente não praticaram a palavra do Senhor, não viveram a palavra do Senhor. Como o pastor Domingos colocou aqui, esta não é uma palavra de salvação, mas sim uma palavra de libertação. Porque João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade, e eu pratico esta verdade, ela me liberta. Então, nosso primeiro tópico diz assim, alguns pecados dos pais tornam-se cadeias de iniquidade. Vamos todos juntos? Alguns pecados dos pais tornam-se cadeias de iniquidades. Quer dizer, vai passando para a próxima geração. Claro que é uma geração, é um pecado de pessoas que não têm compromisso com Deus. Ou tinham compromisso com Deus e não viviam o compromisso com Deus. E abriram portas de legalidade para a próxima geração. Então nós vamos ver alguns exemplos que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. E abençoa até 1000 gerações daqueles que lhes chamam, que lhes amam e praticam os seus mandamentos. O texto de Êxodo 25:6 e 34:6 e 7 vai dizer que aquele que aborrece a Deus, que vive uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, mergulhado no pecado, a sua próxima geração, a primeira, a segunda, até a quarta geração, ela vai sofrer o impacto da vida do patriarca, da vida do pai, dos avós, que viveram uma vida longe de Deus, uma vida sem compromisso com Deus. E a Bíblia vai, graças a Deus que nós temos ela em nossa mão, ela vai nos mostrar, no decorrer da história, no decorrer da narrativa da palavra de Deus, o que aconteceram com alguns homens, quais foram as consequências desses aí. O primeiro que eu quero mencionar é Abraão. Abraão, conhecido como o pai da fé, amigo de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer assim, Abraão era um homem de Deus. Um dia ele mentiu dizendo que Sara era esposa, que era sua esposa. Não era sua esposa, era sua irmã, com medo da terra onde ele estava indo. Então ele mentiu dizendo, as pessoas perguntaram, é sua esposa? Não, é minha irmã. Só que no decorrer do tempo, eles estavam tendo carinho um pelo outro e os outros estavam olhando. E descobriu que era uma mentira. Vamos ver o que aconteceu. Primeiro, essa mentira começa com Abraão.
Muito seu filho Isaque, que nasce do relacionamento de Abraão e Sara, repetiu a mesma mentira dizendo: Rebeca, sua esposa, e ele vai para outra terra, diz assim: não, não é minha esposa, é minha irmã. Primeiro começa com o pai a mentira, e agora a mentira está com o filho. Mas não para aí, vamos lá. Jacó, filho de Isaque, nós estamos agora na terceira geração, neto de Abraão, tornou-se enganador, trapaceiro e mentiroso. Primeiro começa a mentira com Abraão, depois a mentira vai para o seu filho Isaque. Agora a mentira já está no seu neto, mas ela não para por aí. Os 12 filhos de Jacó, que é neto de Abraão, são bisneto de Abraão. 10 deles se tornam mentirosos, trapaceiros, enganadores. E 2 deles se tornam-se homicidas. Quando a sua irmã foi violentada por uma outra tribo que estava ali do lado, os irmãos fizeram um acordo dizendo: vocês têm que se circuncidar igual a nós. Quando todos os homens se circuncidaram, eles foram lá e mataram todos eles. Nós estamos aqui na 4ª geração. Começou com a mentira. A mentira passou para a próxima geração. Para a próxima geração. Agora os bisnetos. Ele está se referindo aqui quando os seus irmãos, os irmãos de José, por inveja de José, porque sabia que José tinha o amor do seu pai, que ele tinha uma roupa diferente, eles agora pretendem matar José. Não matam, vende eles à companhia de ismaelitas. Pega a roupa de José, mata um carneiro, joga o sangue em cima e leva e manda entregar para o pai, dizendo: o senhor reconhece a roupa desse rapaz? Essa roupa? Eu reconheço. É a roupa do meu filho. Há aproximadamente 17 anos ele viveu enganado. 17 anos eles guardaram esta mentira, até chegar o dia que a fome chega na região onde eles estão, e eles têm que descer para o Egito. Tão é a importância de nós vivermos uma vida com Deus verdadeira, não uma vida de brincadeira, não uma vida de simplesmente religiosidade. Eu já falei sobre isso aqui quase um mês inteiro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Ele é um justo juiz. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Não tem jeitinho nas coisas de Deus. Ou é do jeito de Deus, ou não é. Ou não acontece. Aparentemente, pode o ímpio prosperar por algum tempo, mas no final, é uma vida eterna separada de Deus. Amém? Pastor Domingos coloca algo aqui muito interessante dos seus 27 anos de ministério, dos seus 27 anos de experiência de conselheiro familiar. E ele traz alguns exemplos aqui. Ele coloca exatamente assim: se você engravidou a sua esposa antes de se casar com ela, e ainda não acertou isso com Deus e com a família, a sua filha poderá ficar grávida com o primeiro namorado dela. Ou seu filho poderá engravidar a sua primeira namorada. Ele diz mais: se você divorciou-se do seu cônjuge e deixou esta porta aberta, esse pecado se repetirá no casamento dos seus filhos, netos e bisnetos. E ele diz aqui: estas são experiências de 27 anos de atendendo pessoas querendo se divorciar, depressiva.
27 anos. E hoje, ao longo desses 24 anos que nós estamos no Japão, eu vi muitas crianças nascerem, se tornarem adolescentes. Hoje são jovens. Há 24 anos os pais estavam na igreja, há 24 anos estavam igual os seus filhos lá, indo lá para a salinha, ouvindo a palavra de Deus, indo para os acampamentos, igual os nossos filhos. Mas eu não consigo enganar o meu filho dentro da minha casa. Eu não consigo ser um religioso dentro de casa. Eu posso enganar todo mundo aqui, posso fazer de conta que eu sou crente, fazer de conta que eu amo a Deus, fazer de conta que eu adoro a Deus. Mas dentro da minha casa, ou eu vivo de verdade, ou pratico de verdade, os meus filhos sabem. E hoje, infelizmente, muitos deles não querem nem saber de Deus. Muitos deles já entraram em relacionamento com 16 anos. Já engravidaram pessoas com 16 anos. Já foram presos com 16 anos. Já estão no segundo casamento com 25 anos. Não é brincadeira. Quando Deus revela a sua palavra para mim e para você, é para o nosso bem. Para que eu possa olhar para a minha vida e dizer como eu estou vivendo ela. Que cristianismo eu estou praticando? Aonde eu quero chegar? O que eu estou deixando de legado para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. O pecado de adultério produz tragédias familiares. E ele traz aqui o exemplo do rei Davi, que está registrado em 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5. A Bíblia vai dizer que no tempo de guerra, o rei Davi acorda tarde no seu palácio, começa a andar no seu palácio e vê uma mulher bela tomando banho. Ocioso. Quando a ociosidade entra na vida de uma pessoa, ele começa a pensar coisas que não deve. Começa a fazer coisas que não deve. Começa a acessar sites que não deve. Começa a entrar em conversas que não deve. Rei Davi chama essa mulher e ele tem uma relação sexual com ela. Sabendo que ela é casada, sabendo que o marido dela é um soldado fiel, está na guerra por ele. Para aí, pastor? Não para aí. O que vem agora? Ele tentou esconder isso todo o tempo. Ela chega para ele, agora estou grávida. O que nós vamos fazer? Eu já falei sobre isso e eu quero chegar na segunda parte. O filho nasce. Deus, através do profeta, fala, vai morrer a criança. O que acontece? Esse filho desse relacionamento errado, fora da vontade de Deus, morre. Para aí, pastor? Não, não para. Onde vai? Um dos filhos de Davi, chamado Amon, se interessa pela sua meia-irmã Tamar. Faz junto com seu amigo, uma estratégia, cria um teatro, faz que está doente, ela vai lá cozinhar um bolo, quando ela está na casa dele, chama para a câmara, chama para o seu quarto, e ali ele a força, ele a estrupa, ele a violenta. É por aí, pastor? Não, não para. Continua. Absalão, seu meu irmão, o irmão de Tamar, sabendo que tinha acontecido, seu pai não fez nada com Aminon. O que acontece? Faz uma churrascada, convida para um banquete e fala para o seu servo, quando ele estiver bêbado, vai lá e mata ele. Temos agora um incesto, uma virgem violentada, temos agora um homicídio dentro da família, entre irmãos. Porque o pai, ocioso, sem fazer nada, começa a fazer coisa que não deve,
ver o que não deve ver, começa a procurar coisas que não deve procurar, e o diabo vai trazer de bandeja para você, vai pintar o quadro que você deseja, vai trazer pessoas que passam na sua mente, vai preparar um encontro e vai levar você para o inferno. Para por aí, pastor? Não, não para. Seu filho Absalão se levanta contra o seu pai, querendo tomar o seu reinado. A Bíblia vai dizer que ele tem um general chamado Joabe. Esse general desobedece a sua ordem, vai lá e mata Absalão. 2 filhos mortos, uma violentada. Para por aí, pastor? Não, não para. Salomão se torna rei agora no lugar de Davi. E a Bíblia diz que não teve um homem tão mulherengo igual a Salomão. Ele teve 600, 700 mulheres. Eu quero ler isso com você. 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Livro de 1 Reis, capítulo 11. Salomão é o segundo filho que tem com Betseba, a mulher de Urias, a mulher que ele viu tomando banho. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito a israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se aos outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, a Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai. Começou tudo na onde? No adultério. Tentando enganar a si próprio, matando o marido da mulher, se aproveitando do seu cargo, se aproveitando do seu poder. Abriu-se caminhos para a iniquidade. Violência, homicídio, e tem um fato aqui. Absalão, quando toma o poder, ele pega essas 300 concubinas que ficaram no palácio, as concubinas de Davi, que ficaram no palácio, e alguém vai dar um conselho para ele, o que o seu pai fez em escondido, para ninguém saber. Sobe no terraço, no mesmo terraço que Davi viu Betseba nu tomando banho, e faz e tenha relações sexuais com ela na frente de toda Israel. E agora?
pecado de herança espiritual do mal, a idolatria, o divórcio, a feitiçaria, o adultério, a prostituição, o homossexualismo, o aborto, o alcoolismo, o tráfico, o homicídio, a corrupção, o roubo, a mentira, o engano, a violência doméstica, a pedofilia. E ele traz um assunto aqui que diz assim: você já parou para pensar o que significa um aborto? Um aborto é um pecado grave diante de Deus. Quando uma mulher aborta, ela não está apenas retirando um feto, ela pode estar matando uma linhagem, uma dinastia, uma nação. Porque a Bíblia vai dizer assim, quando Deus fala para Rebeca, o profeta fala para Rebeca, dentro do seu ventre, 2 nações estão aí. Infelizmente, nós estamos num país, e eu ouvi esses dias, que há 16 anos, quando esse casal soube que a mulher estava grávida, chegou na primeira consulta diante do médico e constatou que estava realmente grávida, o médico perguntou: vocês vão ter a criança ou vão tirar? Quantos abortos não acontecem no Japão diariamente com a aprovação da lei desse país? Quantas vidas são ceifadas? E nós estamos vivendo aqui. E infelizmente tem muitos estrangeiros fazendo isso. O único jeito de ficar livre da cadeia de iniquidade familiar é mediante o reconhecimento do pecado, arrependimento sincero e honesto, mudança de vida, confissão e pedido de perdão. Só tem esse meio, só tem esta forma, não há outro jeito. Eu tenho que chegar para Deus e abrir meu coração e dizer: Deus, eu sou pecador, reconheço o meu erro, eu sei que errei, Senhor, me perdoa. Muda a minha história, entra na minha vida, faz coisas novas. Porque se isso não acontecer, vai atingir a próxima geração. E ela, como nós vimos aqui, vai alcançar com mais gravidade. Começou com 1, terminou com 1000. E nós não damos conta disso. Nós vivemos o aqui e agora, vivemos como diz o mundo. Viva a sua vida do seu jeito, faça o que você quer. A vida é sua, mentira do diabo. Foi Deus que te deu a vida, Ele tira a qualquer hora que Ele quer. Mas queremos viver assim. Não importa quem vem depois. Amém, queridos? Segunda. Falamos das coisas ruins. Vamos falar das coisas boas. Pais santos deixam um legado de bênção para os seus descendentes. Quando pensamos em Noé, nós vemos um grande legado de fé. Um homem que salvou toda a sua família. A partir da sua família, a terra foi povoada por esta família. 120 anos construindo uma arca, no meio de um lugar onde o rio era longe, onde não chovia, onde todo mundo falava: você é louco. Mas ele ganhou toda a sua família, todos os seus filhos com ele dentro da arca. Deus revelou a ele que ia chover, que ia inundar, e que ele tinha que construir aquele barco tão imenso para levar animais. Muitos vão chegar para você e dizer: você é louco. Você só tem um domingo, você vai para a igreja e fica lá 2 horas na igreja ouvindo um pastor pregar durante 50 minutos. Você poderia estar assistindo um filme, indo para o shopping, ir para um cinema, levar o seu filho, a sua filha no parquinho.
120 anos. Mas ele ganhou toda a sua família. Ele levou toda a sua família. Ele salvou toda a sua família. Falamos de Abraão, apesar dos seus erros. A Bíblia vai dizer que é o pai da fé. Que ele foi obediente quando Deus falou para ele: sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes. Eu vou te fazer uma grande nação. Sendo velho, e a sua mulher já não tinha mais ovulação, já não menstruava, já não podia engravidar segundo os homens. Mas para Deus não há impossível. E a Bíblia vai dizer que através de Abraão foi formada a nação de Israel, pelo meio do qual veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Homens que decidiram confiar em Deus, homens que decidiram fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. A Bíblia também vai nos falar de Jeremias 35, do 1 ao 19, não vou ler o texto que é grande, mas fala de um pai, um patriarca de uma família, Jonadab. Ele deixou um legado de abstinência e santidade para toda a sua descendência. Os seus filhos obedeceram conforme os seus pais o haviam ensinado. E Deus prometeu que sempre os seus descendentes assistiriam na presença de Deus. Por quê? O pai de uma família, ele decidiu servir a Deus. Não importa o que vão pensar de mim, todo mundo enche a cara de vinho, todo mundo bebe, não, a minha família não, nós vamos nos abster do vinho. Na nossa casa não vai entrar bebida alcoólica. Foi isso que Jonadab fez. Falou: não, se todo mundo bebe, se todo mundo se embriaga, os meus filhos não vão tomar. Nós vamos nos santificar para o Senhor, nós vamos nos separar para o Senhor. Mas hoje nós não estamos preocupados com Deus, estamos preocupados com o que os outros vão pensar de nós. Você está fora da moda. Você está vivendo uma vida em outro planeta. Você tem uma vida inteira para viver. Mentira. Tem a vida para viver até quando Deus permitir que eu e você viva. Hoje nós estamos aqui, amanhã só Deus sabe onde nós estaremos. Amém, queridos? Olhando para a vida de Zacarias e Isabel, pais de João Batista, nós percebemos que eles nos deixaram um legado de justiça, santidade e integridade. Já pensou como era a cultura da época? Falei um pouco a semana passada. Falando para Isabel: Isabel não tem filhos. O marido dela é sacerdote, mas ela não tem filhos. Mas um dia o anjo vai, no dia que Zacarias está a serviço, e aparece para Zacarias dizendo: a sua mulher vai engravidar. Depois de muito tempo ele não acredita, fica extasiado. Aí o anjo vai falar para ele: você vai ficar sem falar até que o menino nasça. Homens que decidiram obedecer a Deus. E o texto que nós lemos, Lloyd, a avó de Timóteo, Eunice, transmitiram a Timóteo a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Se eu e você queremos mudar a história da nossa família, comece a viver uma vida santa, separada. Comece a viver uma vida com compromisso com Deus. Faça um compromisso com Ele. Deus, não importa o que vai acontecer, não importa o que vão pensar, não importa o que vai acontecer de agora para frente. Eu decido servir o Senhor e viver a sua palavra na minha casa. Não importa, Senhor.
Não importa a dificuldade que vai vir, não importa a doença, não importa a falta de dinheiro, não importa, Senhor, o que vai acontecer com a economia, não importa se vou morar no Japão, na Inglaterra, no Brasil, na Índia, em qualquer lugar, eu vou te servir. Porque eu quero deixar um legado de bênção para a minha geração. Eu quero deixar os caminhos aplainados para a próxima geração. Eu não quero deixar legado de coisas ruins para a próxima geração. Deus fala conosco e Ele te trouxe aqui para que você ouvisse essa palavra. E se você identifica cadeias de iniquidade na sua vida, que nesta noite você possa se arrepender sinceramente e honesto, e buscar uma mudança de vida, e confessar os seus pecados, e pedir perdão ao Senhor. Deus promete abençoar 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Se eu e você formos fiéis em tudo, toda a sua descendência será abençoada, próspera e bem-sucedida sobre a terra. Deus nos traz aqui para abrir os nossos olhos, para olhar para a nossa vida e ver como nós estamos vivendo a sua palavra, como estamos praticando a sua palavra. Amém? Terceiro, para que a gente possa concluir, a vontade de Deus é que os pais transmitam aos seus filhos o legado de fé que receberam. A fé não é só para você. Eu já disse aqui, não é fé cristão 3S. Salvo, sentado e sossegado. É para você falar. É para você comunicar o amor de Deus. Primeiro para aqueles que estão perto de você. Ganhar aqueles que estão ao seu redor. Ganhar aqueles que estão debaixo do seu pastoreio dentro da sua casa. Em uma corrida de revezamento, o risco de deixar o bastão cair na hora de passar ao próximo atleta é muito grande. Se o bastão cair, toda a competição está comprometida. Às vezes você chega em último. O maior risco de nós como os pais é de não passar corretamente o bastão da fé aos nossos filhos. Deus ordenou que os pais devem ensinar os seus filhos a todo instante, em todos os lugares, usando todos os meios para que eles aprendam a amar a Deus de todo o coração e servi-lo sempre. Deuteronômio, vai lá, capítulo 6, verso 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, caminhando, sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nas batentes das portas de sua casa, em seus portões. Em todo momento eu estou ensinando algo para os meus filhos. Da forma que eu trato a minha esposa, da forma que eu trabalho com o dinheiro, como eu falo dos meus irmãos da igreja, como eu falo do meu líder, do meu chefe na empresa.
como eu sou aqui dentro e como eu sou lá fora, quando eu estou com os amigos, quando eu estou com as amigas, a todo momento eu estou ensinando. E a Bíblia nos ordena que eu tenho que aproveitar todas as oportunidades para falar de Deus aos meus filhos. Mais um texto, vai lá, Salmo número 78, do verso 3 ao verso 8. São ordens do nosso Deus, para mim e para você. Para que eu e você venha transmitir o legado de fé que nós recebemos a eles. 78, a partir do verso 3, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os escondemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores feitos, os louváveis feitos do Senhor, obrigado, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contasse aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Até o 8. Eles serão como os seus antepassados, e não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Se não ensinarmos a nossa próxima geração, teremos pessoas desleais, que não levam Deus a sério, que levam a Deus de qualquer jeito, com a barriga. Ainda diz, Deus é fiel com aqueles que têm compromisso com Ele. E Deus é fiel mesmo, porque quando você aparecer diante dele e fala, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus é fiel. É um justo juiz. Não entra aquele que não é lavado no sangue do Cordeiro. Amém? E vamos concluir. 7:28. Que legado você deixará para os seus filhos e netos? Se quisermos deixar um legado de bênção, temos que nos arrepender dos pecados de herança familiares. Deus trouxe você aqui hoje, porque Ele quer que você deixe para trás o pecado, a iniquidade, a transgressão, e passe a andar em vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Amém?